Olá, tudo bem? Vamos continuar macetando quem falou mal do Evangelho Eterno. Vamos continuar ensinando que o Evangelho Eterno não é maldição, de forma nenhuma. Vamos ensinar quem falou que o reino de Cristo é maldição. Então vamos lá, qual foi o reino de Deus que Paulo apresentou aos gentios? Que reino de Deus que Paulo pode ter apresentado aos gentios? Porque o nosso entendimento é superior ao entendimento de Paulo. Porque o nosso entendimento ele é superior ao entendimento dos pregadores da graça, dos pregadores de Paulo. Qual é o reino de Cristo, de Deus, que Paulo apresentou aos gentios? Em Colossenses capítulo 1, versículo 13 ao 14, assim está escrito no texto da NVI: Ele nos arrancou do poder das trevas de Moisés e nos transportou para o reino do seu Filho amado, no qual temos a redenção e remissão dos pecados. Isso aqui foi algum gentil que sofreu esse translado? Algum gentil sofreu esse transporte? Não, porque o que causava pecado aos judeus eram as leis, e o povo gentil não recebeu nenhuma lei. Então aqui foi impossível Paulo apresentar isso aqui aos gentios. Possível, porque ele nos arrancou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Ele estava falando os judeus, não os gentios. Então esse reino não foi apresentado aos gentios, esse reino não serve. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 24, esse vai ser um vídeo curto, por isso que está sendo rápido. 1 Coríntios 15, 24, na NVI: então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo o domínio, toda a autoridade e todo o poder, todo o principado e potestade. Paulo estava falando então que o reino, que reino? O reino da terra, o reino que até então pertencia a quem? A Moisés. O território pertencia a Moisés. Então quando fosse entregue esse reino de uma figura, né? Aqui está figurando como se fosse Cristo, o Filho, coisa que não é. Quando ele entregasse esse reino a Deus, que Deus passasse então a dominar, a controlar, a ter toda a realeza dos reinos em seu poder, então daria fim, chegaria o fim. Paulo aqui não mostrou então o reino aos gentios, porque o reino ainda não tinha acontecido ainda essa fusão, não tinha acontecido ainda. Segundo Tessalonicenses capítulo 1, versículo 5 ao 6, assim está escrito no texto da NVI: elas dão prova do justo juízo de Deus e mostram o seu desejo de que vocês sejam considerados dignos do seu reino, pelo qual vocês também estão sofrendo. Vou ler na Almeida e Revista Atualizada: sinal evidente do reto juiz de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, com efeito, estáis sofrendo. Aqui o reino de Deus não tinha sido ainda estabelecido, não ainda. Por que não? Porque Marcos capítulo 1, versículo 14 e 15, assim foi dito: depois que João foi preso, João Batista, Jesus foi para Galileia, proclamando as boas novas de Deus. Eu vou ler na Almeida Revista Atualizada: depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia pregando o Evangelho de Deus, pregando o reino de Deus. 15, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Não tinha sido ainda, não tinha vindo ainda. Por quê? Arrependei-vos e crede no Evangelho, porque ainda não tinha se tornado eterno, porque ainda não tinha acontecido o juízo, porque para que o reino fosse estabelecido,
teria que acontecer o juízo, e a sentença desse juizado, desse juízo, seria a retirada do poder das trevas, o poder do reino de Moisés, e esse reino passasse a ser de Cristo. Então veja, Evangelho, as boas notícias do reino de Deus que estavam próximos. No tempo de Jesus não foi estabelecido, e no tempo de Paulo também não foi. Porque mesmo Paulo falou aqui, 1 Coríntios 15, 24, dizendo, e então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Então veja que 1 Coríntios 15, 24, ainda não tinha sido estabelecido. Por isso que o tema desse vídeo, qual foi o reino de Deus que Paulo apresentou? Qual foi o reino de Deus que Paulo, através da graça pregada por ele, apresentou aos gentios? Nenhum até agora. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Vou ler na NVI. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar, esse há seria um tempo futuro, que há de julgar os vivos e mortos, pela manifestação e por seu reino, e eu exorto solenemente. O juízo então viria juntamente com o reino de Cristo. Paulo não apresentou nenhum reino de Cristo enquanto na graça. Agora, em Efésios capítulo 5, versículo 5, será que é isso ou eu passei? Deixa eu só ver aqui. Tá. Então vamos aqui. Não, isso eu vou ler depois, Efésios. Então eu li 2 Timóteo 4:1, falando o que mesmo? Vamos repetir? Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Então iria vir o julgamento, o juízo e também o seu reino. Quando nós lemos Apocalipse 14, 6 ao 8, o qual um grande pregador da graça, que eu não quero nem falar o nome dele aqui nesse vídeo, Geraldo Moraes, chamou o evangelho eterno, o reino de Cristo estabelecido, de maldito, de anátema. Então agora vamos ler Apocalipse 14, versículo do 6 ao 8. No texto da Bíblia que o Geraldo Moraes usa, Almeida Revista e Atualizada, o texto da ARA. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho, olha o tempo verbal, tendo um evangelho eterno, para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo, língua e povo. 7, dizendo em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Agora sim, agora aquele evangelho que Jesus pregou, que o reino de Deus estava próximo, que Paulo pregou avisando que estava próximo, aquele reino que Paulo estava anunciando que viria, e juntamente com aquele reino viria o juízo de Deus. Aí você entendeu agora, quando você leu o 6 e emenda com 7, o 7, aquele juízo, foi consequência do reino de Cristo ser estabelecido. Aí você agora vai entender, quer ver? Então no versículo 6 e 7 e 8, vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno, o reino de Deus eternamente, o domínio eterno, para pregar aos que se assentam sobre a terra, todos, a cada nação, tribo, língua e povo. 7, dizendo em grande voz, temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. 8, seguiu-se outro anjo, porque toda a obra, todo o juízo foi feito entre Cristo, João e anjos, no Apocalipse. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo, caiu a grande Babilônia, a cidade da confusão, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria de sua prostituição. Fechou? Vamos para Apocalipse 11:15. Então o evangelho eterno é a consumação, é a comprovação do reino estabelecido de Cristo, coisa que Paulo, através da graça pregada por ele, não conseguiu mostrar, apresentar aos gentios. Por isso que esse entendimento é um checkmate, para mostrar que a graça pregada por Paulo é coisa velha, é coisa ultrapassada, ficou antes
do ano 70, ficou antes do grande dia do Senhor, ficou antes disso daqui, ó, Apocalipse capítulo 11, 15 ao 17. O 7º anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Então, qual é o reino que através da graça Paulo conseguiu mostrar aos gentios? A não ser a benevolência, o amor, a bondade, a salvação que aqueles que estavam conhecendo Cristo, que estavam seguindo Cristo, estavam sendo salvos do legalismo de Moisés, os gentios, de se tornarem prosélitos, seguidores do judaísmo, e próprios judeus, porque pelo caminho de Paulo passou muitos judeus sendo salvos também das trevas de Moisés. Mas e aí, qual é o reino de Deus ou de Cristo que Paulo conseguiu mostrar através da pregação da graça? Nenhum. Qual é o reino de Deus que Geraldo Moraes pode passar para as pessoas? Nenhum. Qual é o reino de Deus estabelecido que qualquer pregador da graça no mundo pode mostrar aos seus fiéis, se não for o evangelho eterno, se não for o Apocalipse capítulo 11, versículo 15 ao 17. E tudo isso se deu através de Apocalipse capítulo 1, versículo 10, devido ao grande e terrível dia do Senhor. Nenhum, a não ser uma conta que não fecha, a não ser um reino fictício, um reino ilusório, tá bom? Então eu vou deixar com você essa pequena mensagem. Qual foi o reino de Deus que Paulo apresentou aos gentios? Nenhum, é claro. Curte, comenta, compartilha, se inscreve, ativa o sininho. Até a próxima, se assim o Pai do nosso Espírito permitir. Tchau.